Vou fazer aqui. Pode ser, irmãos? Amém. Amém. Então, nós vamos ler e estudar o Salmo 42. Para todos abrirem aí. À medida que os irmãos forem achando, nós vamos fazer a leitura de forma interpolada. Então, eu vou ler o primeiro e a gente vai seguindo aqui a partir da Patrícia, tá? Então, Salmo 42. Ó, 42. Sem pressa. Isso nem o Lucas disse, né? Eu disse assim, Jó 42, né? Não, já fiz. Tá no Salmo. Salmo 42. Bem, vamos lá então. Eu vou ler o primeiro. A gente vai dando sequência aqui. Na Bíblia de alguém tem o título do Salmo? A alma nela por servir a Deus no seu tempo. Esse é o título? É. Tá igual a todos? Tá. Vamos lá então. Salmo 42, verso 1. Eu estou usando a versão Almeida Corrigida. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Verso 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Acho que ela atrás, né? Ou vem aqui. Foi por trás aqui. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de ti desde a terra de Jordão, e desde Hermonita, desde o pequeno monte. O abismo cheira e o ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o teu fiel amor, de dia e de noite. Esteja comigo a tua canção e a minha oração ao Deus que me dá a vida. Eu direi a Deus minha morte, porque te esquecestes de mim, porque sigo Porque anda angustiada, né? Porque anda angustiada? aliás por causa da opressão de meus inimigos. como com ferida mortal em meus ossos, me afrontando meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o meu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Pode fazer uma oração para ele, tá? Ó Pai querido, graças te damos porque estamos na tua casa para aprendermos da tua palavra. Senhor, como o servo tem sede de água, Senhor, assim a nossa alma tem sede de ti. O nosso coração anseia pelo Senhor.
Papai, muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação, porque a nossa alma está abatida. E essa é a pergunta que a gente faz. Mas a esperança, Senhor, está em Ti. A nossa esperança está no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos as fraquezas e muitas das falhas para podermos, ó Senhor, no Teu templo, adorar o Teu santo nome e glorificar-Te e engrandecer-Te. Ajuda, Senhor, a cada um de nós a fazer isso. Dá, Senhor, sabedoria e força e graça ao Teu servo Flávio, que ministrará esta aula para nós. E é para a Tua honra e glória que pedimos isto. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo 42, ele é um salmo... os irmãos lerem o título novamente, quem quiser. Mas para os filhos de Corá. Esse também. A alma anela por servir a Deus no seu tempo. Então, trazendo um pouco para vocês do contexto aqui desse salmo. Esse salmo ele foi escrito pelos chamados filhos de Corá, ou Coré em algumas traduções. Quem são os filhos de Corá ou Coré? É um grupo que faz parte da Escritura, né? Eles são relatados ali no livro de Êxodo, e eles faziam parte dos levitas. Então, eles são os filhos de Corá ou Coré, justamente porque eles eram um grupo que era filho de Corá. E eles eram responsáveis pelo louvor, pela música entre os levitas, né? Dentro do templo. Então eles eram o grupo de louvor, vamos colocar dessa forma. E esse salmo, tá? Existem algumas traduções aqui de interpretação acerca do contexto desse salmo. A mais popular delas, tá? Não fica claro aqui no salmo, mas a mais popular tradição entende que esse salmo é um salmo que foi composto no exílio. Ou seja, enquanto o povo estava cativo na Babilônia. E isso fica mais evidente a partir do verso 3. Quando a gente consegue observar que o salmista diz assim, né? Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então, e ele clama ao longo do salmo por quando ele habitaria novamente na casa de Deus. Irmãos, o salmo começa no verso 1. O verso 1 diz assim, né? Assim como o cervo, algumas traduções vão colocar assim como a corça. Né? Eu vou usar aqui o cervo, mas basicamente o verso diz, o sentido ele não se prejudica independente da tradução. Ele diz assim como o cervo anseia, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando? E nós temos vários textos que fazem um paralelo com esse versículo. O desejo, o clamor pela presença de Deus é um conteúdo que é bastante presente no livro de Salmos. E também em outros livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu vou ler alguns versos para vocês. Salmo 63, verso 1, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Isaías 55:1 diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. João 7, 37 e 38, Jesus vai dizer assim: No último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mateus 5, 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Apocalipse 22, 17 diz assim: E o Espírito e a noiva dizem: Vem, e quem ouve diga: Vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida.
Salmo 143:6 diz assim: estendo as minhas mãos para ti, minha alma anseia por ti como terra árida. Isaías 26:9 diz: de noite a minha alma te deseja muito, e o meu espírito dentro de mim te busca diligentemente, pois quando os teus juízos estão na terra, os habitantes do mundo aprendem justiça. Irmãos, então nós podemos ver que essa figura da sede, do desejo, do anseio, do clamor, ela é extremamente presente na Escritura. Extremamente presente. E algumas coisas importantes cabem ser ditas aqui, né? Talvez a primeira delas, né? O salmista, ele não tem sede das bênçãos de Deus. Ele não tem sede das promessas de Deus. Ele não tem sede daquilo que Deus pode proporcionar para ele. Não tem algum problema em ter sede dessas coisas. Só que o salmista aqui, ele tem sede de Deus. O clamor dele é por Deus. O que ele está buscando aqui é a presença de Deus. Estar com Deus. A sede dele não é de uma prosperidade material, mas da presença de Deus. Lá em Gênesis 3, se eu não me engano, diz que Deus caminhava. Algumas traduções vão colocar caminhava, outras vão colocar de outra forma, mas Deus estava presente no jardim. Deus estava com o povo. Lá em Gênesis 8, se eu não estou enganado, aí esse aqui eu acho que eu vou achar, diz que após o dilúvio, vou achar aqui, peraí, Gênesis 8, viu? 18, foi 7. Acho. Foi no 7, deixa eu ver aqui. Estou perdendo a referência. Porém, voltando aqui ao Gênesis 3. Então, Deus andava com o homem. Deus estava lá, presente. De forma que, com o pecado, Deus não está mais presente fisicamente com o homem. Porém, ao longo da história do povo de Israel, a gente vê que Deus conduziu o povo. Nós estamos estudando Juízes. A partir daí, então, começa a história da monarquia de Israel. Samuel foi o último juiz, um profeta. Ele ungiu Saul como rei. De Saul nós tivemos Davi. De Davi nós tivemos Salomão. E Salomão construiu um templo. E nesse templo Deus habitava. Deus estava lá. Como uma figura que anteveio a revelação completa de Deus em Cristo. Com Cristo, literalmente, Deus passa a habitar na presença do homem. Para que o homem pudesse estar próximo de Deus, Deus se fez homem. Cristo esteve com o homem, andou com o homem, comeu, bebeu, dormiu, chorou, foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e a nossa esperança é que ele virá novamente, onde há de julgar os vivos e os mortos. E nesse momento é quando nós teremos novamente e dessa forma definitiva a presença de Deus conosco.
Até lá, irmãos, nós somos como o salmista. Nós somos como o salmista. Nós ansiamos pela presença de Deus. Nós clamamos pela presença de Deus. Nós esperamos ansiosamente por isso. Pelo momento que nós vamos contemplar a Deus face a face. Numa presença real. E não somente uma presença espiritual. Até lá, nós somos como o trigo no meio do joio. Nós somos como peregrinos nessa terra. Nós estamos vivendo numa terra que não é nossa. Numa terra onde a tristeza, a dor, a luto, a morte, a sede. Essa sede é a característica da nossa vida. Uma coisa interessante que nós podemos observar é o seguinte, né? O desejo de Deus é um sentimento que foi inscrito no coração do homem. Porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si. E é só em Deus que o homem encontra a verdadeira felicidade e o descanso. Vocês percebem que as pessoas estão sempre procurando por algo? As pessoas estão sempre em busca de alguma coisa. As pessoas nunca estão satisfeitas. O homem, ele quer comprar uma casa. Ele vai, trabalha, dá tudo de si. Se entrega para aquilo. Quando ele consegue, pouco tempo depois já não vale mais nada. Ele quer trocar de carro. Ele vai, rala, batalha, trabalha, troca de carro. Passado alguns meses ali no máximo, ele derruba o microfone. E acaba com a gravação. Tá verdinho. Passado alguns meses no máximo, aquilo já não tem mais importância. A mesma coisa vale para uma casa na praia. A mesma coisa vale para uma viagem. A gente está sempre em busca de matar na nossa sede de alguma maneira. A nossa sede, ela só vai ser saciada em Deus. Nós não vamos saciar a nossa sede em nenhum outro lugar. Todas as coisas que nós buscamos, com as quais nós buscamos preencher o nosso coração, preencher a nossa alma, saciar a nossa sede, além de Deus, não são capazes de saciar a nossa sede. Não são capazes. É por isso que o homem, ele vive numa eterna roda. Né? Alguns vão falar aí a respeito de uma corrida de ratos. Né? Você está ali girando, sempre em busca de algo, mas na verdade você não está saindo do lugar. E sabe quando é que a gente consegue enxergar, irmãos, isso? Em quais momentos da nossa vida a gente realmente enxerga que, na verdade, a gente está tentando matar a sede com água salgada? É na angústia. É na aflição. É na dor. Porque é no luto. É quando o homem contempla a morte, por exemplo, né, que obviamente a gente tem várias formas de aflição, mas é na morte, quando o homem contempla a morte, quando ele contempla a pequenez da sua existência, é que ele consegue enxergar que é só que o desejo pela eternidade, que o desejo por Deus, que é capaz de preencher o vazio que está no coração dele. Nenhuma outra coisa é capaz de preencher esse vazio. E ele diz assim: minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui o salmista estava falando, a angústia do salmista era a angústia do exílio. A angústia de estar apartado da casa de Deus, apartado do lugar onde Deus habitava, impedido de adorar a Deus.
Ele diz assim no verso 3: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Irmãos, hoje, aquilo que nos afasta de Deus não é o exílio. Em alguns lugares do mundo, não poucos, as pessoas são perseguidas e impedidas de adorar a Deus. Mas aqui, hoje, o que nos impede de adorar a Deus, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de desejar a Deus, é pura e simplesmente o nosso pecado. É ele que nos impede de buscar Deus de verdade. Agostinho vai dizer assim, ó: consome as serpentes da iniquidade e desejará com mais ardor a fonte da verdade. O que ele quer dizer com isso? Nós, irmãos, muitas vezes não temos sede de Deus porque por conta da nossa iniquidade. O nosso pecado, ele é como, sabe aquela pessoa que fala, estou morrendo de sede, me vê um copo de coca? Aí a mãe tá perto, ela fala assim, água, coca mata a sede, menina? Não mata a sede, né? E depois a gente vai aprendendo isso. Mas a criança, ela tem ela tá com sede e dá um copo de refrigerante. Mas o que a gente percebe, né? O refrigerante, ele é refrescante. Naquele momento, é muito melhor que água. Porém, não é o suficiente para matar a sede. Não é o suficiente. A gente só mata a sede de verdade com água. E assim é o pecado. O pecado, ele vende para nós, ele apresenta para nós uma falsa promessa de que ele será capaz de matar a nossa sede. Então, as pessoas estão buscando a felicidade, elas buscam a felicidade no pecado, acreditando fielmente que ali elas serão saciadas. Seja no sexo, seja se entorpecendo com drogas, com álcool, seja no ócio, na preguiça, ficando jogadas, maratonando séries eternamente, comendo de forma glutona, o que é que seja, seja gastando dinheiro, seja na ganância, na avareza, na busca incontrolável por dinheiro, por algo que ela não precisa. Porque o pecado, ele tem essa capacidade. O pecado, ele traz para nós uma promessa que suplanta, que suprime no nosso coração as promessas de Deus. Foi assim desde o princípio. Foi assim no jardim. Porque a serpente disse, olha, Deus deu tudo isso para vocês, mas tem coisa melhor. Tem coisa melhor, vamos lá. Não vai acontecer nada. E nesse desejo e nessa aspiração de, poxa, realmente isso parece tão bom, acho que isso aqui vai matar minha sede. O homem vai e cai. Então, olhando para isso, Agostinho vai dizer, né? Como eu disse, consome as serpentes da iniquidade e desejará com mais ardor a fonte da verdade. Quando a gente suprime, quando a gente apaga, quando a gente afasta de nós o nosso pecado, é aí que a gente começa a desejar com cada vez mais ardor a fonte da verdade. Efésios 4. Deixa eu ver se eu estou falando o texto certo. Eu vou chegar lá, não tem nada a ver. 17 ao 18 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede,
por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. Então, Você falou da copa, da água, né? É interessante que é assim, é a água que vai matar a sede. Simplesmente porque a gente foi criado assim. A gente foi criado e a água foi criada para matar a nossa sede. A gente não funciona com copo. A copa tem outra função, dá satisfação momentânea. Mas nosso corpo foi criado assim. Da mesma maneira como Deus criou a gente. Agostinho fala aqui. Deus colocou o infinito no nosso coração. A gente vai ficar vagando por aí, como zumbis, assim, sabe? A gente vai ficar vagando por aí, vagando, até encontrar ele. Enquanto a gente não encontrar ele, exatamente. vai ficar com essa sede. Exatamente. E aqui Paulo vai dizer um dos motivos pelos quais essa vida, e perceba que essa fonte de vida, a água, ela representa a vida. Né? Em todos esses textos que a gente leu, existe uma relação muito clara aqui. Né? Então, ele diz assim, né? Separados da vida que Deus concede, separados dessa fonte, incapazes de beber dessa fonte. E por que eles estão incapazes de beber dessa fonte? Não vivam, ele diz assim, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por conta da ignorância em que vivem, pela dureza do vosso coração. Então, irmãos, como o mundo vive? Como o mundo vive? O mundo vive dessa forma, com um entendimento obscurecido. O mundo tem uma vista turva. O mundo não é capaz de ver. Ele não enxerga, ele não sabe onde está essa fonte. Por isso ele vive separado da vida de Deus. E vive na ignorância. Porque o seu coração é duro. As pessoas, elas buscam a felicidade. E o mundo vende para nós uma fotografia dessa felicidade. O que é ser feliz? Né? Ser feliz. Ser feliz é ser autêntico. Ser feliz é viver conforme seu próprio juízo. Ser feliz é fazer aquilo que dá vontade. Ou então ser feliz é chegar ao topo da carreira. Ser feliz é ter uma boa casa. Ser feliz é poder viajar para onde você quiser. Essa fotografia que o mundo vende para nós, a Bíblia vai dizer que é completamente falsa. Completamente falsa. Porque o entendimento do mundo está obscurecido. O coração do mundo está endurecido. Eles são incapazes de ver a fonte da verdadeira felicidade, da verdadeira plenitude, da verdadeira satisfação. Satisfação essa que só pode ser encontrada em Deus. Porque hoje as pessoas são insatisfeitas, né? São muito distraídas. Eu também acho que tem muitas distrações. Você acaba... Porque é fácil falar assim, por exemplo, da gente mesmo, que às vezes não busca ou não tá, porque tá aí distraído com um monte de coisa. Exatamente. Né? A felicidade para o mundo ela é sempre um alvo. Ela nunca foi e nunca vai ser encontrada. O mundo está sempre em busca da felicidade, porque o mundo não tem a Deus. É baseado em coisas materiais, né? E sempre suplantada por outra. Então, quando o mundo ele constrói esses ídolos. E quando ele chega naquele ídolo, ele busca outro ídolo. Ele nunca pode dizer, olhar para baixo, para cima, ir para dentro e falar assim, eu sou feliz. É porque quando você falou do jardim, né? Tinha também, fala muito da questão da desobediência, mas também tem a questão da ingratidão, né? Porque Deus deu tudo e ele quis exatamente aquilo que não podia. Então ele não estava satisfeito com aquilo que ele já tinha, né? Perfeito. Ingrato. Ingrato também tem essa perspectiva. E quando a gente olha, né, no verso 3, né,
Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Tem um outro salmo que ele faz um paralelo aqui com esse texto, bem interessante. Salmo 80, eu vou ler aqui para os irmãos. Onde diz assim, Salmo 80, verso 5. Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Né? Então, as lágrimas, elas são o alimento do salmista, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo. Quem pergunta? Mais pra frente a gente vai ver. Os inimigos. Vamos imaginar o contexto aqui. Mano. Os israelitas estavam cativos na Babilônia. Humilhados. Escravizados. Obrigados a pagar impostos. Subjugados. Muitas vezes mortos. Oprimidos. É difícil para a gente enxergar isso. Mas talvez você, provavelmente você vai conseguir olhar para a sua vida e vai encontrar momentos de extrema aflição. Momentos onde talvez as pessoas olharam para você e disseram assim, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê seu Deus? O que está acontecendo com você? Algumas pessoas com maldade, outras talvez com incredulidade. Onde está seu Deus? É fato, irmãos, que nós vamos passar por várias aflições. Jesus mesmo vai dizer, no mundo tereis aflições. Porém, ele vai dizer, não tem mais porque eu venci o mundo. O que significa isso? O que significa vencer o mundo? Já pensaram a respeito disso? O que significa vencer o mundo? Quando a gente fala que Jesus venceu, o que Jesus venceu? A Bíblia vai dizer que Jesus venceu o pecado, venceu a morte, venceu o mundo. E quando a gente vai entender a relação entre essas três coisas, nós vamos encontrar um ponto em comum, um nó que amarra todas essas coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz para nós que antes de Cristo, todos estavam... Oi? Nós estávamos sob o jugo do adversário, o jugo de Satanás. Porque ele é o príncipe desse mundo. Por conta da tentação que ele propôs a Eva, todos nós nos tornamos cativos ao pecado. Mortos. Escravizados. Os primeiros teólogos cristãos, eles tinham um entendimento muito interessante. Eles queriam que Jesus pagou um resgate por nós. Ele nos resgatou. É como se nós estivéssemos sequestrados. E Jesus ele tivesse ido lá e nos tirado do cativeiro. Literalmente. Tanto que Paulo vai dizer que nós não poderíamos mais nos colocar debaixo da escravidão do pecado. Por que existe aflição? Por que nós vivemos? Por que nesse mundo nós temos aflição? Por conta do pecado. É o pecado que faz com que nós tenhamos aflições. Foi pelo pecado que a morte entrou no mundo. Quando Cristo diz que ele venceu, ele nos diz também que ele inaugurou o reino de Deus. De forma que nós não precisamos mais viver escravos do pecado. Nós não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado. Nós não precisamos mais viver debaixo do jugo da morte. Nós podemos já, hoje, viver a antecipação do reino de Deus. Através de um ponto que o salmista vai dizer lá no verso 5.
Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? É a esperança que nos permite viver o reino que Jesus já inaugurou. É a esperança. É a fé de que, assim como diz lá em Apocalipse 21:4, Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Irmão, se nós queremos então viver esse reino de Deus, nós precisamos renunciar àquele rei que dominava as nossas vidas antes, ao rei desse mundo. Uma coisa interessante também é na fórmula batismal usada pelos primeiros cristãos, né? E em muitos casos aí usada até hoje, né? Se pedia ao batismado que dissesse assim: eu renuncio a Satanás e todas as suas obras. Eu renuncio a Satanás e todas as suas obras. E é isso que ele pede de nós. A aflição, ela vai existir. Ela vai continuar. Mas assim como diz lá em Isaías 57, vou ler aqui para vocês. Isaías 57, 16 e 17 diz assim: pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da maldade e da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei. Mas em sua rebeldia, o povo seguiu o seu próprio caminho. A Bíblia deixa muito claro que o exílio do qual o salmista fala aqui, de onde ele fala, né, foi um julgo de Deus pelo pecado de Israel. Eu não posso dizer que nesse momento alguém aqui está passando por uma aflição necessariamente por conta de um pecado que cometeu. Porque Jesus mesmo vai dizer, quando os discípulos perguntam para ele: por que esse homem ele sofre? Por conta do pecado, do pai dele, da mãe? Às vezes não. Às vezes é para que a glória de Deus se manifeste nele, através dele. Então, no entanto, é muito importante que nós façamos um exame de consciência. Porque muitas vezes a nossa aflição é resultado do nosso pecado. E eu falo com causa própria, porque eu tenho passado por momentos difíceis. Do ponto de vista profissional, tenho passado por dificuldades. E ao ler esse texto, eu ler essas palavras, algumas escamas caíram dos meus olhos. E Deus me mostrou: você está pecando aqui, aqui e aqui. Você não tem que agir dessa forma. Nesse momento, a angústia que estava no meu coração, ela se esvaziou na hora. Porque ela foi superada por um arrependimento. Eu disse: amém, Senhor. Amém. Que assim seja. Então, irmãos, muitas vezes nós não estamos conseguindo nos saciar. Nós não estamos conseguindo beber da fonte de Deus. E nós não estamos fazendo isso porque, como eu falei já, as serpentes da iniquidade estão impedindo que nós desejemos com mais ardor a fonte da verdade. Se você quer amar mais a Deus, ame menos o pecado.
ame menos o pecado. A nossa esperança, ela tem um nome, é Cristo ressuscitado. E ela brota de 3 verdades. Primeiro, Deus é todo poderoso. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Nada. Deus é capaz de qualquer coisa. Segunda verdade, Deus nos ama. Deus nos ama. Talvez você esteja ouvindo isso e esteja pensando, será que Deus me ama mesmo? Será que realmente Deus me ama? Porque a sensação que nós temos na angústia é que Deus não nos ama. Talvez Deus esteja alheio em algum outro lugar, que Deus não está realmente presente na nossa aflição. E não se julgue por isso, porque mesmo o salmista, quantos salmos aqui a gente não pode listar? Salmo 22, que Cristo vai recitar aos pés da cruz, né? Não, aos pés da cruz não, na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei que é difícil, irmão, mas Deus nos ama. A Bíblia diz que Ele nos ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho para pagar esse resgate por nós. Para nos libertar de todo o pecado, da escravidão do pecado. Para perdoar e para pagar pelos nossos pecados. Para nos reconciliar com Ele. Para nos dar essa fonte de água viva, a fonte que brota para a eternidade. A maior promessa de Deus é essa, é a vida eterna. E a terceira verdade, né? Então, 3 verdades: Deus é todo-poderoso, Deus me ama, e a terceira é: Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel às suas promessas. Quando nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos vendo que Deus construiu um povo para si, chamou um povo para si. Conduziu a história para nos dar a redenção. E Ele prometeu isso desde o primeiro momento. Nós temos lá no texto de Gênesis o famoso proto-evangelho, né? De Gênesis. Que é Gênesis 3,15. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Não vou entrar muito nesse ponto aqui, mas são 3 verdades. Deus é todo-poderoso, Deus nos ama e Deus é fiel nas suas promessas. Como eu posso, então, ter esperança? Primeiro, entendendo que a esperança é uma graça. É uma virtude dada por Deus. Paulo vai dizer lá em Coríntios 13. No final, estarão apenas a fé, a esperança e o amor. Fé, a esperança e o amor. No final, somente o amor. Por quê? Porque no céu nós não vamos mais ter fé e não vamos mais ter esperança. A gente vai contemplar a Deus. Então só vai restar o amor. O amor é a virtude que vai permanecer para sempre. Porque nós vamos amar a Deus na eternidade. O que nós precisamos entender com isso? Não sai de nós, não provém de nós. Afinal de contas, o que provém de nós? O que provém da nossa força? O que provém do nosso mérito? Nada. Tudo é graça. Então a primeira coisa, para que eu possa ter essa esperança, é entender que essa esperança não vem de mim, ela vem de Deus. E a Bíblia nos diz que se pedirmos, nos será dado. Então, não queiramos buscar esperança ou ter esperança pelas nossas próprias forças. Sejamos, como Jesus vai dizer lá em Mateus 5,
Mateus 5. As bem-aventuranças, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Obviamente a gente pode ter infinitos significados aqui desse texto. A gente pode entender muitas coisas, eu poderia ficar aqui estudando somente isso. Mas, o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Peça e Deus dará. Você quer fé? Peça que Deus lhe dê fé. Você quer esperança? Peça que Deus lhe dê esperança. O texto vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, irmãos, uma coisa nos convém. Tomás Aquino vai dizer assim, que tem 3 coisas que a gente precisa para alcançar a salvação. Saber no que crer, saber o que fazer e o que pedir. O que pedir. E é nesse terceiro ponto que muitas vezes a gente erra. Porque a gente acha que a gente tem que pedir a Deus, muitas vezes, que Ele nos livre da aflição. Não que Ele não deva pedir isso. Nós devemos também pedir isso. Sem deixar de pedir para que Ele nos dê pureza de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Os pobres de espírito verão a Deus. Só que a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em nos livrar da aflição. A gente está preocupado em resolver o nosso problema. A gente não está preocupado em estar mais próximo de Deus. Quem é que pode dizer, falo por mim também, na aflição: glória a Deus, Senhor. Obrigado porque estou mais próximo de Ti. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos próximos dEle. Ele não quer resolver o nosso problema. Quer dizer, isso que Ele quer. Mas não necessariamente, isso que eu quero dizer. Intimidade, né? Fica a intimidade. Por quê, irmãos? Vocês acham que é mais fácil alguém que tem uma vida sem aflições, tranquila, próspera em todos os sentidos? Essa pessoa, a tendência é que ela esteja mais próxima de Deus ou mais distante? Via de regra, né? Claro. A tendência é mais distante. Né? Por isso que Jesus vai dizer: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque a confiança dele não está em Deus. Está nas coisas. Sabe aquela situação que você olha e você fala assim: não tem o que eu faço. Não depende mais de mim. Eu me deparei com uma situação dessas esses dias. Eu falei assim: não tem o que eu fazer. Eu não tenho o que eu faça que possa resolver esse problema. É impossível. Você depende de tantas coisas externas, da vontade das pessoas. Você não tem mais como mobilizar, como fazer. O colérico, normalmente, ele vai tentar até o último. Até o casco ali, ele vai tentar fazer alguma coisa para resolver. Mas chega um momento que não tem mais o que você faça. Depende mais. É nesse momento que a única coisa que sobra é você dobrar o joelho no chão. Só isso. E é nesse momento que nós nos colocamos na presença de Deus. Já caminhando para o fim, o salmista ele continua dizendo, né? A minha alma está profundamente triste, por isso de Ti me lembro desde a terra do Jordão. Então olha só o que ele está dizendo aqui. Porque minha alma está profundamente triste, por isso eu me lembro de Ti desde a terra do Jordão. Olha a relação que ele constrói. Interessante a gente pensar um pouco sobre isso. Verso 7. Um abismo chama abismo. Ao rugir das suas cachoeiras, todas as ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Verso 8. Conceda, meu Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração de Deus que me dá vida.
chegou um momento na realidade do salmista aqui que ele, assim, a única coisa que ele tinha, o único bem que ele tinha, a única coisa que ele podia buscar é Deus. E aí, ele pede. Ele diz: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite, e de noite esteja comigo a sua canção, ou seja, os seus louvores. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Olha, irmãos, a importância da oração. A importância da oração. Parece que a única coisa que importa aqui para o salmista é isso. Parece que a vida dele já está tão conturbada que ele fala assim: ó, só me sobrou a esperança em Deus. Só me sobrou Deus. Verso 9: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem de agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele conclui dizendo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Parece que é tão semelhante com alguns textos de Jó, né? Uhum. Exatamente. Coloquei aqui nas anotações para comentar um pouco, mas é questão de Jó. Mas exatamente, existe um paralelo muito forte, uma semelhança muito forte com alguns textos de Jó. Nós vemos aqui, irmãos, que o salmista ele vive essa dicotomia. E essa dicotomia é a nossa realidade. É muito difícil. Na aflição, a gente, com toda a frieza, toda a calmaria do mundo, virar e falar assim: não, minha esperança está em Deus. Não é assim que funciona. A realidade é muito mais próxima do que a gente vê aqui no Salmo. É clamor, é oração, é angústia, é tristeza. Mas o Salmo 42 ele dá para nós a resposta. Ele dá para nós a resposta. A resposta é essa: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. No momento, irmãos, onde nós vivemos uma aflição, que muitas vezes a gente acha que a gente nunca mais vai sair daquele problema. A gente acha que nunca, não tem solução. A gente fala assim: acabou, agora já é. Só que a gente se esquece da história de Jó. Que é o quê? O mesmo Deus que dá é aquele Deus que tira. O mesmo Deus que tira é aquele Deus que dá. Tudo que nós temos é Deus que dá. É Deus que proporciona. É Deus que permite. Já se pegou imaginando: o que eu faria se eu não tivesse tal coisa? O que eu faria se tal coisa acontecesse? A gente tem dois tipos de pessoas: aquelas que vivem ignorando que o dia ruim ele vai chegar, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que o mau dia ele vai vir. Só tem uma certeza para nós todos aqui: que nós vamos viver o luto, nós vamos viver o choro. Isso vai acontecer. A não ser que Cristo retorne antes, mas caso contrário, nós vamos viver isso. Isso é uma certeza. Tem as pessoas que vão ignorar esse fato, tem as pessoas que vão, em alguns momentos, contemplar esse fato. Entendendo que, entende, irmão, que o dia mau, ele virá. Ele virá. Mas o mesmo Deus que faz o sol se pôr é aquele que faz o sol nascer. E nada é impossível para Deus. Então, só recapitulando.
A esperança é uma virtude. Nós devemos buscar a virtude da esperança. Como? Pedindo a Deus que nos dê esperança. Clamando a Deus que nos dê esperança. E a esperança, ela brota de 3 verdades. A de que Deus é infinitamente poderoso. A de que Deus nos ama. Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é alheio à nossa dor. Deus não está sem se importar com o nosso problema, com a nossa dor. E que, por último, Ele é fiel às promessas dele. Se nós cremos nisso, nessas 3 coisas, essas 3 verdades, nós vamos contemplar a esperança que nos é mostrada através de Cristo ressuscitado. Amém?